Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com tanta facilidade, enquanto outras lutam durante toda a vida, mesmo tendo fé? E se eu te dissesse que a resposta está escondida dentro da Bíblia, codificada em versículos, metáforas e parábolas que vão muito além da religião, um código ancestral, um mapa para a abundância espiritual e material? Hoje você vai descobrir o que a maioria das pessoas ignora. Vai entender por que prosperar é também um ato espiritual e como desbloquear esse fluxo na sua vida a partir de agora. Mas afinal, o que é a prosperidade? Muita gente acredita que prosperidade é apenas dinheiro no bolso, uma conta bancária cheia, bens acumulados, status social. Mas será que isso é prosperar de verdade? A prosperidade verdadeira vai muito além do material. Ela é uma energia, um estado de equilíbrio, um fluxo que nasce de dentro e se manifesta fora. Prosperidade é quando a vida começa a fluir. É quando sua alma se alinha com seu propósito. É quando você acorda com paz, mesmo sem ter todas as respostas. É quando você dorme em gratidão, mesmo que o mundo lá fora ainda esteja em movimento. Prosperidade é ter o suficiente e saber reconhecer isso. É ter relacionamentos que nutrem, saúde que sustenta, pensamentos que elevam, um espírito que confia. É sentir que você está no caminho certo, mesmo que ele seja desafiador, porque prosperidade não é ausência de lutas, é a presença de um sentido maior em meio a elas. A Bíblia nos lembra, em vários momentos, que prosperidade é plenitude. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. 3 João 1-2. Veja, o texto não fala só de bens, mas da alma. Ou seja, quando a alma vai bem, o resto começa a florescer ao redor. E esse é o segredo. A prosperidade começa no invisível. Começa em pensamentos, em sentimentos, em atitudes. Começa quando você entende que dar e receber são parte do mesmo ciclo, que plantar amor, paciência, generosidade e fé é tão importante quanto receber bênçãos. Uma pessoa verdadeiramente próspera não é aquela que tem muito, é aquela que se sente inteira com o que já tem e vive em gratidão. E é essa gratidão que atrai ainda mais bênçãos. A verdadeira prosperidade não pesa, não sufoca, não separa. Ela cura, ela compartilha, ela expande. Ela é fruto de uma mente clara, de um coração alinhado e de um espírito conectado com a fonte. Então, se você busca prosperar, olhe primeiro para dentro. Pergunte-se: como está a minha alma? Eu estou em paz com o que planto todos os dias? Eu estou disposto a servir com os dons que recebi? A resposta para essas perguntas pode mudar a sua vida mais do que qualquer cifra. Prosperidade é um estado de abundância interna que se derrama sobre o mundo externo. É viver com propósito. É confiar na provisão divina. É saber que tudo o que é seu chegará no tempo certo e na medida certa, porque você está preparado para receber. E quando você vive nesse estado, você não apenas atrai mais, você se torna mais e inspira os outros a fazerem o mesmo. Na visão bíblica, prosperidade não é sinônimo de acumular riqueza ou bens materiais. Ela representa algo muito maior, a plenitude da vida. É o equilíbrio entre ter o necessário e estar em paz consigo mesmo. Prosperar é sentir que sua vida tem propósito, que você está em harmonia com sua missão, que seu espírito está tranquilo e seu coração está satisfeito. Isso se traduz em relacionamentos saudáveis, crescimento interior, saúde, paz mental e também em condições materiais que sustentam tudo isso. Mas você sabe a importância da reflexão, a jornada para dentro de si. Vivemos cercados de barulho, barulho nas ruas, nas redes sociais, nas conversas apressadas. Mas o barulho mais perigoso é aquele que silencia a nossa própria voz interior. É fácil se perder do que somos quando não paramos para refletir. É fácil repetir comportamentos, carregar dores, aceitar padrões, simplesmente porque nunca nos sentamos para perguntar: por que eu estou vivendo assim? O que isso está querendo me ensinar? Esse caminho é mesmo meu ou é só o que esperam de mim? A reflexão é um espelho da alma.
Ela nos permite observar a vida não apenas com os olhos, mas com o coração. Ela nos convida a sair do piloto automático e entrar em um estado de presença. A vida moderna valoriza o fazer. Fazer mais, correr mais, produzir mais. Mas a alma não se alimenta de excesso. Ela se alimenta de sentido. E o sentido só aparece quando há pausa, quando há silêncio, quando há reflexão. Quando você para refletir, você dá espaço para enxergar padrões que se repetem, feridas que ainda doem, desejos que foram esquecidos, mas também dá espaço para ver tudo o que já superou, o quanto cresceu, o quanto evoluiu, mesmo nas quedas. Refletir é um ato de coragem, porque é mais fácil culpar o mundo do que encarar a si mesmo. É mais fácil seguir distraído do que olhar de frente para o que está pedindo cura. Mas só se cura aquilo que se reconhece, e só se reconhece aquilo que se olha com honestidade. A reflexão abre caminhos. Caminhos de autoconhecimento, de reconciliação interior, de reconexão com o propósito. Ela não exige perfeição, só sinceridade. Não exige respostas prontas, só disposição para escutar. É na reflexão que você entende por que aquela dor se repetiu, por que aquele relacionamento doeu, por que aquela escolha parecia certa, mas machucou. E mais importante, é na reflexão que você aprende a escolher diferente da próxima vez. Quando você reflete, você transforma a experiência em sabedoria. Você dá um passo além da reação e entra no reino da consciência. É nesse espaço silencioso e sagrado que a espiritualidade floresce. Porque Deus também fala no silêncio. O universo também responde na pausa. A alma também sussurra. Mas você precisa estar disposto a ouvir. Então, que tal fazer da reflexão um hábito sagrado? Não precisa de muito. Pode ser um caderno onde você escreve seus pensamentos ao fim do dia. Pode ser alguns minutos de silêncio pela manhã. Pode ser uma oração antes de dormir, perguntando: o que eu preciso aprender com isso? A resposta pode não vir na hora, mas aos poucos, o que era confuso se organiza. O que era dor vira aprendizado, e o que era escuridão se torna luz. Refletir é crescer por dentro, é limpar o que ficou preso, é libertar o que não serve mais. É honrar sua história e preparar terreno fértil para um futuro com mais consciência e paz. Porque uma vida vivida sem reflexão é uma vida vivida no escuro. Mas uma alma que aprende a refletir jamais se perde de si. Vou passar alguns versículos-chave para a reflexão. Salmos 1, capítulo 3. Tudo quanto fizer prosperará. Esse versículo fala da prosperidade que nasce da vida alinhada com princípios elevados. Não é um desejo cego por bens, mas um reflexo natural de quem está conectado com o divino. Jeremias 29, capítulo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. A mensagem é clara. Há um plano maior para a nossa vida, uma visão de esperança e futuro que transcende o imediato. Uma reflexão aprofundada. A verdadeira prosperidade começa na mente e no espírito. Ela é um processo interno. Se sua mente está presa na escassez, no medo ou na dúvida, sua vida exterior refletirá isso. O segredo é cultivar uma visão interna de abundância, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mostram isso. Como você pode começar hoje a plantar essa semente interna, com pensamentos de gratidão, aceitação e confiança? O que há em comum entre a Bíblia e a reflexão? À primeira vista, pode parecer que a Bíblia e a reflexão são coisas diferentes. Uma é um livro sagrado, milenar, cheio de histórias, leis, poemas e revelações. A outra é uma prática silenciosa, interna, feita no íntimo da alma. Mas, quando olhamos com mais profundidade, percebemos que ambas apontam para o mesmo caminho: o despertar da consciência, a reconexão com o sagrado, o retorno para dentro de si. A Bíblia, mais do que um livro de regras, é um espelho espiritual. Ela não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser sentida, meditada, absorvida. Jesus, os profetas, os salmistas, todos nos convidam o tempo inteiro a parar, pensar, escutar e transformar. Isso é reflexão.
Veja quantas vezes as Escrituras dizem: examinai a vós mesmos. Medita nestas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Esses não são comandos superficiais. São convites para entrar em um estado de presença e consciência. A Bíblia é um portal para dentro de nós. E a reflexão é o que nos permite atravessar esse portal. Quando você lê um versículo e para perguntar: o que isso diz para mim? O que isso revela sobre minha vida? Como posso aplicar isso hoje, aqui, agora? Você não está apenas estudando. Você está refletindo. Você está permitindo que a palavra viva fale com o seu espírito. A reflexão dá profundidade ao texto sagrado. Sem ela, as palavras ficam na superfície. Mas com ela, cada linha se transforma em revelação. E é por isso que tantos mestres espirituais, ao longo dos séculos, uniram leitura sagrada e silêncio, estudo e oração, versículo e meditação. Porque a sabedoria divina não grita, ela sussurra, e só quem silencia por dentro consegue ouvir. Por isso, se você lê a Bíblia, mas não reflete, está apenas alimentando a mente. Mas quando você lê e contempla, você alimenta a alma. Assim como o agricultor não apenas colhe o fruto, mas prepara a terra, o espírito também precisa ser preparado para acolher a palavra. E a reflexão é esse preparo. É o adubo invisível da consciência. Quando você une Bíblia e reflexão, algo mágico acontece. As histórias se tornam suas. As promessas ganham voz. Os conselhos se transformam em direção. E a fé deixa de ser uma ideia abstrata para se tornar uma experiência viva, cotidiana, encarnada. Porque Deus não quer apenas ser entendido. Ele quer ser sentido. E isso só acontece quando há espaço para o silêncio depois da leitura, para a pausa depois do versículo, para o mergulho interior depois da palavra. A Bíblia é o mapa, a reflexão é a jornada. Uma revela o caminho, a outra ensina a caminhar com consciência. E juntas, elas despertam o que há de mais sagrado em você, a conexão com o divino que habita em seu próprio coração. A Bíblia usa a metáfora da semente para explicar muitos processos espirituais e de vida. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Isso não é apenas uma lei espiritual, é uma lei universal. Pense na semente como qualquer ação, pensamento ou palavra que você coloca no mundo. Ela pode ser um hábito, um sonho, um ato de bondade, uma intenção silenciosa. O solo representa o ambiente ao seu redor, o mundo, as pessoas, as oportunidades. Mas o que faz a semente germinar mesmo em solos difíceis? O adubo, sua intenção, sua fé, seu cuidado. Alguns exemplos práticos. Se você planta pensamentos negativos, o solo fica infértil para a prosperidade. Se você planta fé e amor, mesmo sem ver resultados imediatos, o universo começa a trabalhar em seu favor. Mas agora eu te pergunto, você já reparou como as sementes precisam de tempo? Na natureza, você não colhe uma fruta no dia seguinte ao plantar a árvore. A paciência é parte essencial do processo. Assim é na vida espiritual e material. Cultivar uma mentalidade de plantio consciente é cultivar paciência, persistência e fé. A semente pode estar germinando invisível, mas o crescimento está acontecendo. Provérbios 23, versículo 7 nos lembra: assim como imagina em sua alma, assim ele é. A mente tem um papel fundamental em moldar sua realidade. A mentalidade de abundância é uma forma de ver o mundo como cheio de possibilidades, onde há espaço para todos prosperarem. Por outro lado, a mentalidade de escassez alimenta o medo, a competição e o bloqueio da prosperidade. É comum ter fé e ainda assim alimentar dúvidas ou medos profundos. Isso gera conflito interno e bloqueia a manifestação do que se deseja. Feche seus olhos e respire profundamente 3 vezes. Imagine sua vida não apenas em equilíbrio, mas transbordando paz, saúde e realizações. Sinta que você é merecedor de tudo isso. Visualize-se ajudando outras pessoas, compartilhando seus dons e recebendo em troca não apenas dinheiro, mas alegria e conexão.
Permita que essa visão se torne tão real que seu coração já agradece por isso como se fosse presente. Pratique essa visualização diariamente, pois o que você alimenta mentalmente cresce espiritualmente. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, nos mostra que cada pessoa tem dons únicos para desenvolver. Esconder seus talentos por medo é a raiz da estagnação. Mas quando você age com fé, coloca seus dons em prática e os compartilha, a vida recompensa multiplicando. Prosperar é colocar o seu dom em movimento. Pode ser um talento artístico, uma habilidade de liderança, a capacidade de ouvir, ensinar, curar. Vou te passar alguns exemplos e histórias. Imagine o jardineiro que planta sementes diferentes e cuida de cada uma com atenção. Agora pense em você, cuidando dos seus talentos, dando tempo e espaço para que floresçam. A estagnação acontece quando temos medo do julgamento, do fracasso ou até do sucesso. Incentivo. Reflita. Qual talento você tem escondido? Que medo te impede de mostrar ao mundo? Hoje é o dia de começar a agir, mesmo que com pequenos passos. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância. Salmo 104 diz: entrai pelas portas dele com gratidão. Obediência, no contexto espiritual, não é uma regra rígida, mas sim o alinhamento do seu coração, mente e ações com a ordem maior do universo. Deuteronômio 28 detalha as bênçãos que fluem da obediência. Mas essa obediência é, antes de tudo, coerência e integridade. Quando você vive com propósito e alinhamento, seu espírito se fortalece e a prosperidade natural flui. Comece um diário de gratidão. Anote todos os dias pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Isso reprograma seu cérebro para focar no positivo. Pratique a obediência interna. Viva de acordo com seus valores, mesmo quando for difícil. Isso gera força, confiança e abre caminhos. Vou compartilhar histórias reais de pessoas que aplicaram esses princípios e mudaram suas vidas. Maria, que superou uma fase difícil e hoje vive com prosperidade plena, graças à fé e à gratidão diária. João, que transformou seu medo em ação e multiplicou seus talentos. Hoje ajuda centenas com seu trabalho. Ana, que se reconectou com sua espiritualidade e viu sua saúde e finanças melhorarem. Essas histórias mostram que a transformação não é mágica. É um processo, uma caminhada de fé, alinhamento e ação. Mas agora te faço uma pergunta. Por que reconectar com a espiritualidade é tão importante? Bom, você já teve a sensação de que está vivendo no automático? De que os dias passam rápido demais, as tarefas se acumulam, e mesmo cumprindo todas as obrigações, algo dentro de você ainda parece vazio? Esse sentimento é mais comum do que parece. Vivemos em um tempo onde tudo é imediato, onde somos bombardeados por informações o tempo todo, onde a cobrança por produtividade é constante. E no meio disso tudo, acabamos nos afastando daquilo que é mais essencial, nossa espiritualidade. Mas afinal, o que significa espiritualidade? Espiritualidade não é necessariamente religiosidade. Não é seguir um dogma específico ou frequentar um templo determinado. Espiritualidade é conexão com aquilo que é maior do que nós. É lembrar que não somos apenas corpo e mente, mas também alma. É o reconhecimento de que existe uma inteligência divina, uma força superior, Deus, o universo, a fonte, o Criador, que está presente dentro e ao redor de nós, o tempo todo. Reconectar com a espiritualidade é como voltar para casa depois de muito tempo longe. É sentir-se acolhido, é sentir-se guiado, é perceber que você nunca esteve realmente sozinho. Quando essa reconexão acontece, muitas coisas começam a mudar. Você começa a encontrar sentido nos pequenos detalhes, no nascer do sol, em uma palavra amiga, em um momento de silêncio. As suas dores continuam existindo, sim. Os desafios da vida não desaparecem, mas você passa a olhar para eles com outros olhos, com mais sabedoria, com mais fé, com mais força interior. A espiritualidade oferece um lugar de refúgio em meio ao caos. Ela é aquele abrigo silencioso onde sua alma pode descansar, mesmo quando o mundo ao redor está desabando.
E é justamente por isso que reconectar com ela é tão importante. Porque quando você se desconecta, tudo fica mais difícil. As emoções se tornam pesadas, a mente se torna confusa, as decisões se tornam impulsivas e, sem perceber, você começa a viver como uma folha ao vento, sendo levado por circunstâncias, sem direção, sem raízes. Agora, quando você se reconecta, você volta a ter centro. Você se alinha com o seu propósito. Você começa a perceber sinais. A intuição se torna mais clara. E uma paz inexplicável começa a tomar conta do seu interior. Reconectar com a espiritualidade é um processo. E, como todo processo, ele não acontece de forma mágica. Ele exige intenção, presença, silêncio e, principalmente, vontade de se ouvir de verdade. Você pode começar aos poucos, com uma oração sincera, com alguns minutos de silêncio por dia, com uma meditação guiada, com um simples agradecimento ao acordar. O importante não é a forma, é o coração com o qual você faz. Não espere o momento perfeito, a vida perfeita ou a mente perfeita. Comece do jeito que você está, com suas dúvidas, suas imperfeições, sua bagagem. Deus não espera perfeição, Ele espera presença. A reconexão espiritual não é um luxo, é uma necessidade da alma. É isso que nos dá sustentação emocional, clareza nas escolhas e coragem para continuar, mesmo quando tudo parece escuro. Reconectar com a espiritualidade é também reconectar com o amor. Amor por si mesmo, amor pela vida, amor por aquilo que é invisível, mas profundamente real. E talvez seja essa conexão o verdadeiro caminho da prosperidade, porque uma alma conectada não vive com medo. Ela vive com confiança. Ela planta fé e colhe milagres. Ela vibra em abundância e atrai o que está em sintonia com a sua essência. Então, se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, saiba, esse é o chamado. Não do mundo lá fora, mas da sua própria alma pedindo para voltar para casa. Voltar para o seu centro. Voltar para o sagrado. Voltar para a paz que sempre esteve dentro de você. Reconecte, nem que seja por alguns minutos por dia. Aos poucos, você vai perceber que tudo o que buscava fora já estava aí dentro. Agora é sua vez. Escreva o seu talento, plante a sua semente. Agradeça pelo que ainda não chegou como se já fosse real. E confie, o código funciona. Se essa mensagem te tocou, se algo ressoou dentro de você, compartilhe com alguém. Curta, se inscreva e esteja aqui toda semana com a gente, na sua rotina da espiritualidade. Porque prosperidade, quando é verdadeira, começa dentro e floresce para o mundo.